Agora está iniciando aí a gravação. Muito bem. Como eu estava dizendo, gente, quando nós utilizamos agonista, eu posso ter o que eu chamo de dessensibilização. E o que é essa dessensibilização? É a perda do receptor. Eu tenho uma diminuição do número de receptores. Então, vamos supor, se eu tinha 20 receptores, à medida que eu começo a usar um agonista, eu passo a ter 15, passo a ter 10. Então, isso é chamado de dessensibilização, ou pode ser chamado também de taquifilaxia, né? Quando a gente começa a perder ação. Ok? A minha tela está preta. Como que é o nome? O quê? Taquifilaxia. Obrigada. Gente, é para todo mundo, a minha tela está preta? Tá preto Sim, aqui, professor. Sim, tá preto. O que está acontecendo? A minha tela está anormal. O que está acontecendo aí? Professor, tenta sair do modo de apresentação e volta. Ai, Jesus. Quantos problemas. Voltou? Não. Começou a voltar e parou de novo. Ficou preto outra vez. Gente, isso aí eu acho que deve ser algum problema, então, do Meet, tá? Porque aqui a minha câmera está boa, eu estou me vendo bem, ou vendo todo mundo. Professor, tenta compartilhar a tela inteira. Acho que agora vai. Voltou? Agora deve aparecer. Oi? Agora deve aparecer. Apareceu? Assim Agora que foi, prof. Agora que tinham Eu clicado. estou ouvindo vocês. O microfone está muito ruim aí de vocês. Tela do computador. Oi? A gente consegue ver a sua tela. Está me vendo? Sim, também. Tá bom, então. E esse slide, vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Sim, prof. Agora sim, prof. Agora sim. Então, beleza, então. Então, vamos lá. Continuando. Ô, Jesus amado. Mas o slide agora a gente não tá vendo, prof. Agora tá no Meet. Não entendi, Giovana. O senhor tem que ficar com o PowerPoint aberto pra gente conseguir ver. Se ficar com o Meet aberto, a gente não vê. O quê? O PowerPoint. A gente não vê o PowerPoint, a gente tá vendo a Não, tela do Eu minimizei Chrome. porque eu quero falar com vocês primeiro. Ah, tá.
Toda vez, então, como eu já disse, que nós usamos um agonista, nós vamos ter a dessensibilização, a diminuição do número de receptores. E isso aí também pode ser chamado de taquifilaxia. Isso daí vai produzir uma redução do efeito do fármaco, tá? E muitas vezes você precisa do aumento de doses. Muito bem. Quando você usa um antagonista, você vai ter uma sensibilização, ou seja, efeito contrário da dessensibilização. Na sensibilização, então, você vai ter o quê? O aumento do número de receptores. Tá? Então, vamos supor, você tem 20 receptores, você passa a usar um antagonista, eles vão começar a ser bloqueados, e o nosso organismo vai começar a produzir mais receptores. Você passa a ter 25, 30. Isso é sensibilização. Ok? Então, esses dois termos são importantes, vocês precisam saber disso, ok? Dessensibilização, redução do número de receptores, eu vou ter isso quando eu uso um agonista. E sensibilização, que é o aumento do número, e eu tenho isso quando eu uso um antagonista. Beleza? Professor? Sim. Em ambos os casos, vai haver redução do efeito do fármaco, né? Então, quando ocorre a sensibilização, né, na sensibilização, eu estou tendo o bloqueio, né? Então, às vezes, eu preciso aumentar também a dose para manter o bloqueio dos que estão sendo sensibilizados. Então, nos dois casos, sim, eu posso ter a redução de efeito. Ok, obrigado. Muito bem, gente. Nós falamos em receptores, né? E aí, nós temos aqui os tipos de receptores. Professor, Oi. eu não consegui entender muito bem. Ó, a parte de antagonista vai ter sensibilização, é só isso? Antagonista. Antagonista? É, a parte de antagonista. Não entendi. Antagonista, você vai ter sensibilização. Você vai ter aumento do número de receptor. Ah, entendi. Era só isso, né? Tá bom, obrigada. E aí nós temos alguns tipos de receptores. Receptor acoplado a canal iônico, receptor acoplado à proteína G, receptores ligados a quinases e receptores nucleares. Mas tudo isso é receptor, tá? Receptor. Nós não vamos ficar nos atendo, tá, a particularidades, tá? O receptor acoplado a canal iônico. O canal iônico que possui um sítio de ligação, o receptor, normalmente no extracelular. Então, vamos supor, eu tenho um receptor que está acoplado a um canal de sódio, ou que está acoplado a um canal de cloro, né? E quando o fármaco, ele vem, ele vai se ligar a um sítio desse receptor, e a ligação do fármaco a esse sítio receptor do receptor vai gerar uma modificação
no canal. Tá? E aí, esse canal, ele pode tanto se abrir quanto se fechar. E aí, eu vou ter o aumento da atividade ou a diminuição da atividade. Tá? Então, o fármaco interferindo, né, no canal, tá, de algum tipo de mediador ou no canal de algum íon. Tá? Um exemplo bem simples aí são fármacos ansiolíticos, os calmantes, né? Eles agem num receptor chamado receptor GABA. A gente vai falar deles. E o receptor GABA, tá, ele está acoplado a um canal de cloro. Então, quando eu faço uso de um diazepam, por exemplo, o diazepam, ele se liga a um sítio desse receptor, promovendo a abertura desse canal de cloro. Aí vai começar a entrar cloro para dentro das membranas, e a membrana, com a entrada do cloro, ela vai ficar mais negativa. A gente chama isso de hiperpolarização. E quanto mais negativa ela tiver, mais difícil dela despolarizar. Daí que vem o efeito relaxante, não o efeito calmante. Eu não vou conseguir despolarizar. Ok? Então, o alvo aí, né, um receptor acoplado a um canal. Tá? Então, aí é só exemplos. Então, o fármaco e o receptor, alterando aí a permeabilidade de determinados íons, sódio, potássio. Então, ocorre a despolarização ou a hiperpolarização. Foi o caso que eu citei aqui, o diazepam no receptor GABA, tá? Alterando, então, o potencial de ação, efeito celular, produzindo impulsos nervosos. Marcelino? Oi. Pode ir para uma parte, por favor? O senhor falou que vai abrir o canal de cloro, né? Vai entrar cloro para dentro da membrana. Para dentro, né? Elas vão ficar mais negativas, ficando difíceis de acontecer o quê? A despolarização. Ah, obrigado. É tudo exemplo da mesma coisa. Outro tipo, receptor acoplado à proteína G. São chamados também de receptores meta-ebotrópicos, não interessa isso, tá? É o seguinte, a proteína G, a proteína intermediária, que vai coordenar a transdução de sinal entre o receptor e o local da ação. Possui afinidade para interação de EDP, de GIP e tal, constituído por 3 subunidades. Eu falei que as particularidades não interessariam, então não interessa. Deixa eu ir aqui direto a um ponto. Aqui. É o seguinte, os receptores acoplados à proteína G, eles vão necessitar de uma substância endógena que nós chamamos de segundo mensageiro. Tá? Segundo mensageiro. E aí, então, esse caso é o seguinte, eu tenho o receptor, e o receptor está junto com essa proteína G. Quando o fármaco se ligar ao receptor, ele vai promover a ativação dessa proteína G. Essa proteína G, então, ela vai ser ativada. Ativando essa proteína G, ela vai ativar
algumas enzimas. E a ativação dessas enzimas vai produzir uma substância. Substância essa chamada de segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro, ele vai ter algum tipo de ação. E essa ação é que vai gerar o efeito final. Exemplo para vocês entenderem melhor. No músculo liso bronquiolar, eu tenho lá o receptor beta 2. O beta 2, ele faz broncodilatação. Mas como que ele faz broncodilatação? Então, vamos ver. Esse beta 2, ele está acoplado a uma proteína G. Quando alguém que tem asma, tem bronquite, faz uso, né, de um fármaco, a bombinha e tal, esse fármaco vai lá no músculo liso bronquiolar, se liga ao beta 2. Quando esse fármaco se liga ao beta 2, ele vai ativar a proteína G. Essa ativação da proteína G, o beta 2, vai ativar um sistema chamado adenilato ciclase. Tá? Por quê? Porque vai ativar a enzima adenilato e vai começar a sintetizar o AMPC. Então, eu passo a ter no músculo liso bronquiolar aumento de AMPC. O aumento de AMPC no músculo liso bronquiolar diminui a oferta de cálcio para o músculo liso. Há uma redução de cálcio. Se eu tenho uma redução de cálcio no músculo liso, sem cálcio, o músculo não se contrai. E aí eu passo a ter o quê? Relaxamento do músculo. Daí que vem a broncodilatação. Entenderam isso, gente? Entenderam isso? Sim, prof. Então, isso é um exemplo bem típico de fármaco acoplado à proteína G. Ok? Muito bem. Eu tenho outros exemplos. Eu tenho receptor, como o caso do receptor alfa, tá, que está também acoplado à proteína G. Só que quando um fármaco se liga ao receptor alfa, ele ativa a fosfolipase, a fosfolipase C, que aumenta o trifosfato de inositol. Pode repetir essa parte, por favor, professor? Oi? Pode começar essa parte novamente, por favor, depois que o senhor falou do AMCP? Então, eu estou falando que existe, vamos supor, o receptor alfa, que ele também está acoplado à proteína G. Só que o receptor alfa, ele não usa a adenilato ciclase. O receptor alfa, ele usa um outro sistema de enzimas. Ele usa o sistema da fosfolipase C. Então, sempre que um fármaco se ligar ao alfa, eu vou ter ativação da fosfolipase C. Com a ativação da fosfolipase C, eu passo a ter aumento do trifosfato de inositol. Quando eu aumento o trifosfato de inositol, eu aumento a entrada de cálcio. Veja que é ao contrário da adenilato ciclase, AMPC.
Aqui eu aumento o cálcio, e aí eu passo a ter maior contração. A gente vai ver que o alfa, ele está em vasos. E quando o alfa é estimulado, ele faz vasoconstricção, tá? E essa vasoconstricção vem do sistema fosfolipase C, que ativa o trifosfato, que ativa a entrada de cálcio. Tudo bem, gente? Então, Professor, na sim, prova, vai cair alguma coisa para a gente descrever esse sistema? Por exemplo, o sistema de fosfolipase, aí explicar alguma coisa. caiu. Eu posso te falar, explique a transdução de sinal aí do receptor acoplado à proteína G. Aí você vai me citar um desses dois exemplos. Tá bom, obrigada. Marcelino, Oi. então a gente vai usar o termo agonista ou antagonista de acordo com o que a gente quer fazer? Por exemplo, no caso, se a gente precisa causar uma broncodilatação. Não. Nos dois casos é agonista. É agonista. Tá? Por que agonista? Porque o fármaco se ligou ao receptor, estimulou o receptor e produziu efeito. Não importa que efeito é, mas ele produziu. A broncodilatação foi um produto de ação. Então, é agonista. Tá? O antagonista, ele bloqueia o receptor, ele impede que ocorra essa transdução. O antagonista ia impedir que ocorresse a ativação da adenilato ciclase, por exemplo. Entendeu isso, Arthur? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, nesses dois casos, são agonistas. Beleza? Muito bem. Então, aqui só o sistema adenilato, tá? Falei que não precisa de entrar em detalhes. Aqui, o sistema de fosfolipase, também não precisamos entrar em detalhes. Mas o que eu disse, né? A adenilato, ela vai aumentar o MPC, que diminui a oferta de cálcio. E aqui, no caso da fosfolipase C, né, estimula a liberação de cálcio, aumenta o cálcio. Segundo mensageiro, já falamos. Gente, esse tipo de receptor, tá, ligado à quinase, tá, são poucos os receptores que interessam, tá? Você vê aqui de interessante, só tem a insulina, tá? Então, os receptores que a insulina se liga são tipos receptores ligados a sinases. Mas vai acontecer a mesma coisa, vai precisar de uma transdução de sinal. Então, é só para saber que existe o receptor do tipo ligado à quinase. Só isso e mais nada. Então, vai ocorrer essa transdução de sinal, tal. Isso aqui deixa para lá que não interessa para a gente. E os receptores nucleares. Esses receptores, gente, eles acabam sendo importantes, né? Porque os receptores nucleares, né? Nós temos aí muitas substâncias importantes que acabam se ligando a esse tipo de receptor.
como é o caso, né, de hormônios, né? Aqui, os hormônios esteroides, hormônios tiroidianos, a vitamina D, ácido retinóico, tudo isso se ligam a receptores intracelulares ou nucleares. Qualquer tipo de hormônio vai se ligar a receptor nuclear, ok? Então, esses receptores nucleares, e que hoje a gente praticamente não usa muito esse termo, tá? Nuclear. A gente usa mais esse termo aqui, que é o receptor intracelular. Né? Porque ele pode estar tanto no núcleo, mas ele pode estar também no citosol, tá? Então, ele é um receptor intracelular. O receptor que está no citosol, ele só fica lá até vir o hormônio, vir, né, um agonista para se ligar nele. Quando se liga, ele vai migrar para o núcleo. Então, o efeito dele se dará a nível de núcleo, tá? Mas ele está no o citosol, por isso que a gente chama hoje de receptores intracelulares. São receptores que acabam regulando a transcrição gênica, tá? Transcrição gênica. Os seus ligantes, as substâncias que se ligam a esses receptores, devem ser lipossolúveis. Por que lipossolúveis? Porque um fármaco hidrossolúvel não vai chegar dentro da célula. Vai ter dificuldade de atravessar as membranas que são lipídicas. Então, os ligantes dos receptores nucleares são lipossolúveis. E numa escala de tempo de ação, os receptores nucleares vão ter uma ação, o início de ação lento, né? Porque pode demorar de horas até dias para você observar o efeito dele. E por que isso? Porque o efeito desses ligantes, né, a receptores nucleares, a ação deles vai depender de uma transdução de sinal, de uma transdução que se dará através a transdução, desculpa, me fugiu o nome aqui, mas de uma transcrição gênica, né? A transcrição gênica vai depender do DNA, de RNA, e isso pode levar algum tempo, né? Só para a gente ter a ideia, quando a gente usa, vamos supor, um fármaco que bloqueia a bomba de prótons, que é uma bomba que produz ácido clorídrico, né? Como o caso do omeprazol, ele inibe essa bomba de forma irreversível. Aí, para ter uma nova bomba, as nossas células precisam replicar uma outra bomba. A replicação, tá, de uma nova bomba, você só vai ter uma nova bomba só depois de, no mínimo, 18 horas, de 18 a 36 horas. Então, você vê que a transcrição gênica leva algum tempo. É por isso, então, que em escala de tempo, de ação, esses receptores levam horas ou dias para você perceber o efeito deles. Tudo bem? Então, tá aqui, eles se ligam, né? Tá o citosol, vai para o núcleo e vai implicar aqui, né, numa interação através da replicação gênica, tá? Como que ocorre aí a transdução de sinal desses receptores? Os esteroides, no caso, os hormônios, né, eles se ligam ao receptor que está dentro da célula, ocorre uma mudança na conformação, né, e ocorre a formação de dímeros. Esses dímeros ligam-se em sequências específicas de DNA nuclear. Então, essa conformação
precisa migrar até o núcleo. Se ele está a nível de citosol, tá? Ele vai para o núcleo. E se tiver já o núcleo, é o fármaco que chega até o núcleo. Aí, então, vai ocorrer o quê? A ligação dele a áreas específicas, o DNA, e vai aumentar a atividade da DNA polimerase e na produção de RNA mensageiros. Então, você passa a ter um aumento do RNA mensageiro, né, por interferência do hormônio. E aí, esse aumento do RNA vai promover ou reprimir genes. Ou ele vai estimular ou inibir a formação de genes. Induz ou inibe a síntese de proteínas celulares. E aí eu acabo tendo efeito celular. Então, esses fármacos, eles podem tanto aumentar a atividade, como podem diminuir a atividade de acordo com o aumento da produção de RNA mensageiro. Vamos supor, glicocorticoide. Os glicocorticoides são os corticoides que a gente fala aí, né? Eu tomei cortisona, né? Eu tive que tomar aí um anti-inflamatório hormonal, o corticoide. Então, são esses glicocorticoides. Vejam, ele inibe a transcrição do gene de uma enzima chamada ciclooxigenase, que é a COX-2. Essa enzima aqui, ela é importantíssima para a resposta inflamatória. Então, se eu estou inibindo a transcrição dela, eu estou diminuindo a resposta inflamatória. Então, eu estou agindo como anti-inflamatório. Tá? É assim que esses fármacos agem. Tudo bem, gente? Beleza. Até Ok, prof. dúvidas? Alguma dúvida? Muito bem, gente. É até aqui que é a nossa matéria da próxima prova, tá? Aqui nós encerramos a dinâmica em si, tá? Gente, se vocês quiserem abrir as câmeras, tá? É mais interessante, né? A interação aí, tá? Não ficam envergonhados, não. Pode abrir as câmeras. Ô, Marcelinho. Então, até agora, desde o começo, desde a primeira aula, a gente viu só dinâmica, né? Não, a gente viu cinética e depois um pouquinho da dinâmica. Você lembra qual a aula exatamente que começou a dinâmica? Que encerrou a cinética e começou a dinâmica? Olha, foi na aula que eu comecei a falar de alvos de ação. Eu não sei. Foi a aula passada. Passada. Foi a passada? Então foi. Aula passada. Eu falei que eu ia falar bem pouco sobre dinâmica, né? Porque o que interessa mais é a gente falar das classes farmacológicas, né? Então, a dinâmica só tenta explicar como o fármaco age. Então, falar em agonista, antagonista, né? Sensibilização, a dessensibilização e os tipos de alvos, né? Ok, tá anotado aqui. Obrigado. E lembrando que o fármaco, ele não age somente em receptor, né? Ele pode ter alvos também como enzimas, né? Ele pode ter alvo também como o próprio canal iônico, né? Então, ele
ele pode ter aí outros alvos que não o receptor. Certo? Tudo bem, gente? Ok, Pergunta? Dúvidas? Sem pergunta? Sem dúvidas? Muito bem. Gente, eu vou iniciar, então, agora, tá? É com vocês. O nosso primeiro grupo aí, né, de fármacos, que é a farmacologia do SNA. Eu não vou pôr slide hoje, tá? Eu vou só bater um papo com vocês, comentar sobre coisas mais importantes, tá? Na próxima aula mesmo, eu coloco os slides. Eu queria só fazer uma revisão aqui do SNA, né, que é importantíssimo. A farmacologia do SNA vai compreender aí cerca de 70% de toda a nossa farmacologia. A gente vai falar em fármacos do aparelho respiratório, você tem que saber o SNA. Vai falar em cardiovascular, você tem que saber o SNA. Entendeu? Vai falar em um monte de coisa aí que envolve o SNA. Então, nós temos que saber bem o SNA. SNA é Sistema Nervoso Autônomo. A farmácia eu sei que viu porque eu dei a fisiologia para vocês, né? De SNA, em Fisiologia 1. A nutrição, como eu não dou a fisiologia para vocês, mas eu acredito que vocês também devam ter tido, né? A fisiologia do SNA, Sistema Nervoso Autônomo, né? E então, esse sistema autonômico, é compreendido por dois grandes sistemas de fibras nervosas, né? E quem é que fala aí quais são essas fibras nervosas? Gabriela, Júlia, Giovana, Bárbara, Cássio, Arthur, Laís, e aí? Você está se referindo ao sistema nervoso simpático e parasimpático? Exatamente isso. Exatamente isso. Sistema autônomo, o nervoso autônomo é compreendido por dois grandes sistemas de fibras nervosas, simpática e parasimpática. Ok? Essas fibras simpáticas e parasimpáticas, né, elas acabam inervando a grande maioria dos nossos órgãos, né, dos nossos sistemas orgânicos. E o sistema autônomo, ele está intimamente ligado ao nosso SNC, Sistema Central, né? As fibras autonômicas, simpáticas e parasimpáticas, elas saem do sistema central, né, ou do nosso tronco, ou da medula, e vão em direção à periferia, inervando os nossos órgãos. Tanto o simpático quanto o parasimpático chegam num dado órgão, né, e vão ter a sua ação no órgão. Agora, para que essa fibra tenha uma ação no órgão, o que eu preciso ter aí? Receptores? Receptores, eu preciso ter receptor. Mas o que mais?
garantir que seja conduzido o sinal? Que seja conduzido o sinal. Tá, eu vou ter que ter. Mas o que eu tenho que ter para que esse receptor seja estimulado? Os neurotransmissores? Neurotransmissor, muito bem. Então, quando essa fibra chega no órgão, tá? Para que essa fibra simpática ou a fibra parasimpática passe o estímulo dela para o órgão, eu preciso ter aí a liberação do mediador químico, né? Também pode ser chamado de neurotransmissor, mediador químico, e esse mediador ele precisa se ligar a um receptor. E aí a ligação do mediador ao receptor, aí eu vou ter a transdução de sinal e vou ter o efeito naquele órgão. Tudo bem, gente? Bom, são muitas inervações, são muitos órgãos, né? E são muitos os efeitos que essas fibras vão provocar, dependendo o local, dependendo o receptor. Bem, que tipo de mediador que eu tenho no simpático? Vocês lembram? O mediador simpático? É noradrenalina? Noradrenalina, muito bem. Simpático, o mediador noradrenalina. E o receptor simpático? Ninguém se lembra dos receptores simpáticos? É o nicotínico? Não, o nicotínico é parasimpático. Eu falei dos dois agora há pouco, dando exemplo lá dos receptores ligados à proteína G. É adrenalina, alfa e beta. Oi? Falaram junto aí, eu não ouvi. Eu falei alfa ou beta. Alfa. Não é alfa, é alfa ou beta, né? Dependendo do órgão. Mas falando em receptor simpático, é alfa e beta, né? Eu vou ter os dois. Os dois são receptores simpáticos, né? Então, é alfa e beta. Muito bem. Eu tenho aí, então, os dois. E dependendo do órgão, eu vou ter alfa, e dependendo do órgão, eu vou ter beta. Depois a gente vai ver que existem os subtipos, né? Alfa 1, alfa 2, né? Beta 1, beta 2, beta 3. Existem vários subtipos. Mas os receptores simpáticos é alfa e beta. Então, sempre aonde chegar uma fibra simpática, eu vou ter lá no órgão a liberação de noradrenalina, e essa nora, para transmitir o efeito do simpático naquele órgão, precisa se ligar a um receptor, que vai ser o alfa ou o beta. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tá sim. Qualquer dúvida, só perguntar, tá? Muito bem. O parasimpático é a mesma coisa, né? Ele vai sair uma fibra, vai até o órgão. E quando chega no órgão, ele também vai precisar liberar o mediador. E quem é o mediador do parasimpático? Quem é o mediador do parasimpático? Oi? Acetilcolina? Júlia, eu não ouvi. Acetilcolina, prof? Exatamente. Acetilcolina.
tá? Acetilcolina é o mediador lá da sinapse do parasimpático, tá? Muito bem. A acetilcolina será liberada e ela precisará se ligar ao receptor. Qual é o receptor do parasimpático? Agora é o muscarínico, não é? Agora eu tenho o muscarínico e eu tenho também o nicotínico, certo? Os dois receptores. Apesar que nos órgãos 98%, 99% eu vou ter muscarínico. Nicotínico eu vou ter apenas no nosso cérebro, né? Na junção neuromuscular esquelética e nos rins, lá nas adrenais. Só. O resto é tudo muscarínico, tá? Os receptores parasimpáticos. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, nós sabemos aí, então, que existe as fibras simpáticas, as fibras parasimpáticas, e que elas pertencem a um sistema único, que é o sistema autônomo. Autônomo por quê? Porque elas vão ter a sua ação autonômica, independente. Eu não consigo interferir na ação dessas fibras, né? Vamos supor, o simpático, ele age no coração, aumentando a frequência cardíaca, né? Você consegue interferir na frequência cardíaca? Você está taquicárdico, falou, coração, agora diminui aí, vai, a frequência. Você não consegue, né? Você não consegue. Então, você não tem ação sobre essas fibras. Né? Por isso que é chamado sistema autônomo, independente de nossa vontade. Ok? Muito bem. Então, o efeito do simpático ou do parasimpático no órgão depende de chegar o estímulo, liberar o mediador e esse mediador se ligar ao receptor. Muito bem. Ótimo. Agora, gente, eu posso ter fármacos que fazem a mesma coisa que o mediador. O fármaco vai lá, se liga ao receptor. O que esse fármaco está fazendo? Ele está imitando a ação do mediador. É isso que ele está fazendo. Tá? Eu sei, por exemplo, que o simpático a nível do coração, ele promove taquicardia. Eu posso ter um fármaco que se ligue ao receptor, que no caso o coração é o beta-1, e aumente também a frequência cardíaca. Certo? Então, os fármacos vão estar fazendo o quê? Imitando a ação do sistema, imitando a ação do simpático. E eu posso ter também os antagonistas, né? Que vão lá e bloqueia o receptor, bloqueia a ação do simpático ou do para, tá? Então, eu posso ter as duas coisas. E aí, então, eu reconheço esses fármacos por nomes. Né? Veja, se você tem um fármaco que está se ligando a um receptor simpático e está imitando a ação desse receptor, tá? Você vai ter um fármaco, então, que vai estar
imitando a ação do mediador. Esse fármaco, gente, eu vou chamá-lo de simpatomimético. Fármaco simpatomimético. Por que simpatomimético? É o fármaco que está imitando a ação do simpático. Mimético, mesma ação do simpático. Você pode pegar alguma bula aí de medicamento, de começar a ler e falar, isso aqui é uma mina simpatomimética. Eles gostam muito desse termo. Então, você já sabe, opa, simpatomimética, ela vai estar agindo em algum receptor simpático, ou alfa ou beta. Ok? Agora, e se for um antagonista, um bloqueador do receptor? Então, aí, esse fármaco é um simpatolítico. Simpatolítico. Tá? Por que lítico? Porque lítico vem de lise, de quebra. Então, ele está bloqueando a ação do simpático, está quebrando a ação do simpático. Então, simpatolítico. Esse simpatolítico, professor, ele vai imitar a ação de um mediador que bloquearia a ação? Ele vai bloquear o receptor. E aí, o mediador não consegue se ligar ao receptor. Então, ele está bloqueando o efeito simpático. Ok? Tá, ele vai impedir a liberação do mediador, e aí não vai ocorrer a ação do simpático. Entendi. Eu não falei isso, que ele vai inibir a liberação. Ele não vai inibir, ele vai inibir a ligação do mediador ao receptor. Você pode ter o estímulo, você pode ter a liberação do mediador, mas ele não tem aonde se ligar. Tá? Porque o receptor está bloqueado. Isso é um simpatolítico. Ok? Ok, obrigado. Beleza, gente? Agora, se for um fármaco que está agindo a nível de parasimpático. E parasimpático. Então, aí, você tem o fármaco parasimpático. Mimético, mesma ação do parasimpático. É a mesma coisa. Ou se você tiver um bloqueador do receptor parasimpático, o nicotínico, o muscarínico, você tem um fármaco parasimpatolítico, tá? A mesma coisa. Beleza? Esses são os termos, né, que você poderá encontrar. Então, a gente precisa saber esses termos, conhecer esses termos. Tá? Apesar que, em farmacologia, a gente vai trabalhar com outros termos, tá? Com sinônimos. Então, o simpatomimético. O que é simpatomimético? Não é o fármaco que está se ligando ao receptor, está imitando a ação do mediador? Não é isso? Ele está imitando a ação de quem? Da noradrenalina. Noradrenalina, gente, é o mediador de um sistema chamado sistema adrenérgico. Então, esse fármaco que imita a ação do simpático, ele está imitando a ação do sistema adrenérgico. Então, ele é chamado também de fármaco adrenérgico. Então, você falar
simpatomimético, ou você falar adrenérgico, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Nos livros de farmacologia, na grande maioria, você vai utilizar esse termo adrenérgico, tá? Agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, tá? É o que a gente mais vai utilizar. Ok? E se for um fármaco simpatolítico, que está bloqueando o receptor adrenérgico? Então, eu falo que esse fármaco é um fármaco anti-adrenérgico. Anti-adrenérgico, simplesmente isso. Anti-adrenérgico. Tá? É o que a gente vai falar bastante. Adrenérgico e anti-adrenérgico. Ok, gente? E se esse fármaco... Ok. Oi? Diga. Não, só falei que tá ok, prof. Ah, beleza. Agora, se esse fármaco for um parasimpatomimético, qual é o mediador do parasimpático? Qual é o mediador do parasimpático? Oi? É o mediador muscarínico. Acetilcolina. Acetilcolina. Muito bem. A acetilcolina, então, é o mediador do sistema colinérgico. Então, eu também posso chamar esses fármacos de colinérgicos. Colinérgico, tá? Então, um simpatomimético é um colinérgico. É um colinérgico. Tá? É a mesma coisa. E um parasimpatolítico, é um fármaco anticolinérgico. Coisa. Ok? Então, parasimpático, parasimpatomimético, colinérgico. Parasimpatolítico, anticolinérgico. E o simpático, adrenérgico ou antiadrenérgico. São esses os termos que a gente vai mais utilizar. Ok? Alguma dúvida até aqui? Muito bem, gente. Ninguém abre as câmeras, né? Fico falando aqui com a minha tela. É vergonha isso aí, gente? Abre essas câmeras aí. Vamos interagir. Pessoal, o simpático, ele tem uma particularidade. Tá? As fibras simpáticas, quando elas saem da medula, né, porque ela sai da área o tórax, né, até a região lombar. Ela sai, e logo, à medida que ela sai da medula, né, atravessando lá a coluna, e em seguida ela faz uma sinapse com uma rede de gânglios. Então, todas as fibras simpáticas acabam ficando interligadas, tá? Interligadas por essa rede de gânglios. Bem, isso quer dizer o quê? Se eu tenho um estímulo simpático em uma dada fibra,
hora que esse estímulo passa por essa rede de gânglio, esse estímulo é passado para todas as fibras. Então, todas as fibras são estimuladas ao mesmo tempo. Então, eu falo que o simpático, né, é um sistema de ação conjunta, onde todas as fibras são estimuladas ao mesmo tempo. Tá? Já o parasimpático, não. As fibras do parasimpático são fibras individuais. Ela sai lá da região do crânio ou da região sacral e vai diretamente para os órgãos. Não faz sinapse com outras fibras. Então, isso daí dá, né, uma ação individualizada. Então, enquanto o simpático é uma ação conjunta, o parasimpático é uma ação individual. Ok? Exemplo desse tipo de ação. Quando nós estamos em aula, né? Na aula é mais fácil dar o exemplo. Essa hora eu dou um susto aí em qualquer um, né? E aí você leva o susto. O susto, tá? É o tipo de estímulo simpático. Por quê? Quando você leva um susto, um baita de um susto, quais as manifestações que você percebe no susto? São algumas alterações fisiológicas, né? A primeira, a pessoa fica branca, né? Ficar branca é por quê? Porque você tem uma vasoconstricção periférica, né? O sistema simpático a nível periférico estimula receptores alfa nos seus vasos periféricos, e você tem vasoconstricção, então fica branco, pálido. A nível e coração, o estímulo vai estimular o receptor beta-1, o coração, e vai dar taquicardia. Então, você fica pálido e taquicárdico. A nível de olho, né? Você tem uma midríase, o seu olho fica grande, abre, né? Midríase. Certo? A respiração vai ter um aumento da ventilação, né? Vai ficar mais ofegante, tá? Tudo isso, gente, vai acontecendo, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Todos esses efeitos que eu disse, vai assim, ó, pumba, tudo junto. Isso é exemplo de atividade simpática, tá? Porque ocorreu o susto, ocorreu um estímulo simpático, todas as fibras foram estimuladas ao mesmo tempo. Ok? Então, isso é simpático. Beleza? Muito bem. Bom, aí, normalmente, no caso de um susto, né, dura até o susto passar, né? Tá? Se você vê que, né, que não foi nada, foi apenas um susto mesmo, tá? Dentro de alguns minutinhos, você começa a se recompor. Agora, se for uma situação de estresse, né, isso aí vai perdurar até que você ache uma solução, né? Porque isso daí, gente, é um sistema de alerta, né? Ele está nos alertando. E por quê? Alerta. Para cada situação dessa, tá? Existe, tá? Uma explicação fisiológica. Vamos ver, entender essa explicação fisiológica. Quando você leva um susto, por que você fica branco, pálida? É o seguinte, você fica branco, pálido, porque esse sangue que está à periferia,
ele não vai lhe servir, certo, para nada numa situação de estresse, numa situação de urgência. Então, é feito a vasoconstricção para tirar esse sangue todo da periferia e mandar para onde? Mandar para os seus músculos. Então, enquanto você está tendo vasoconstricção periférica por receptores alfa, você está tendo vasodilatação por receptores beta-2 no seu músculo esquelético. Então, o seu músculo esquelético está recebendo mais sangue. Isso para quê? Para dar mais energia, caso você tenha que dar no pé, né? Certo? Correr. Só que como você mexe com esse volume todo de sangue, tirando o sangue da periferia e mandando para os músculos, você precisa acelerar a circulação, que isso seja rápido. Então, aí você tem que ter um ataque cardia para bombear esse sangue mais rápido. Só que só sangue não adianta, você precisa mandar junto com ele o sangue com oxigênio, oxigenar. E aí, então, aumenta a ventilação para oxigenar mais rápido e chegar esse sangue oxigenado mais rápido. Tá? A midríase. Por que midríase? Para aumentar o seu campo visual. Ver para que lado que você vai se defender, você vai fugir. Então, veja, para tudo isso tem uma explicação fisiológica. Ok? Aí, supondo que foi apenas um susto, né? E que não é nada, e que esse susto passou. Muito bem. Será que você volta ao estado fisiológico normal ao mesmo tempo? Tudo junto, como foi o susto? Será que todas essas alterações são recompostas ao mesmo tempo? Acho que não. Não são. Né? Depois que alguém levou um baita susto, você chega perto dela, você fala, a sua cor parece que está voltando. Ela fala, mas eu ainda estou ofegante, o coração ainda está acelerado. Aí daqui a pouco ela fala, o coração já melhorou, mas eu ainda estou ofegante. Então, cada coisa vai retornando ao seu tempo. Isso é exemplo de parasimpático. Efeitos isolados. Então, o susto é simpático. A recomposição do susto é parasimpático. Cada coisa a seu tempo. Ok, gente? Entenderam isso? Beleza? Ok. Muito bem. Então, gente, é isso que nós temos que ter em mente, né? Ação simpática e ação parasimpática. E por que eu tenho que saber isso? Porque, às vezes, quando eu for utilizar um fármaco simpatomimético ou um fármaco adrenérgico, né? Esse fármaco ele vai se ligar em algum receptor. E ele poderá provocar alguns efeitos, né? Aonde houver esse receptor, e poderá também provocar um efeito em todas as fibras simpáticas. E aí eu tenho o efeito que eu vou querer, né? Por exemplo, mas eu também posso ter alguns efeitos adversos do estímulo de outras fibras. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? Para a gente saber esse tipo de ação. Ok? Muito bem, gente. Então, simpático ou sistema adrenérgico, ação conjunta. Mediador.
noradrenalina, né? Receptores alfa e beta. Parasimpático ou colinérgicos, ação individualizada, mediador acetilcolina, receptor nicotínico e receptor muscarínico. Mas aqui, nesse caso, 90 e tantos por cento é muscarínico. Beleza, gente? Tudo bem até aí? Muito bem. Muito bem. Agora, gente, vamos esquecer um pouquinho o parasimpático. Vamos falar apenas de simpático, de adrenérgico. Não adianta eu falar em simpático, começar a falar em fármacos adrenérgicos, né? Se eu não souber os receptores, aonde eles estão e o que eles fazem. Não adianta, gente. Eu tenho que saber aonde estão os receptores adrenérgicos e o que eles fazem. Só assim eu vou saber, eu vou poder entender a ação dos fármacos. Ok? Para isso, existe a tabela, né, de receptores. Qualquer livro de farmacologia tem a tabela. Mas uma tabela boa aí, tá? Uma tabela boa é a tabela do Penildon Silva, tá? O Penildon Silva. O Penildon Silva, tá? Ele traz a tabela muito bem, assim, explicada. E essa parte do Penildon Silva, a parte de adrenérgicos, tá? Também eu acho o melhor para vocês lerem e para vocês estudarem. O Penildon Silva, ele é didático nessa parte adrenérgica, tá? Vocês vão perceber isso, tá? Ele explica bem essa parte toda, tá? Eu vou aqui falar para vocês, e aí vocês anotem, né, os principais, tá? Os principais que a gente vai usar mais no nosso dia a dia, tá? São os mais importantes receptores e os efeitos que esses receptores vão provocar. Ok? Então, vamos lá, gente. Falando em vasos. Os grandes vasos, como artérias, veias grandes, né? E vasos periféricos. O predomínio é de receptor alfa. E o que o alfa faz? O alfa, ele faz vasoconstrição. Ok? Então, grandes vasos periféricos. Eu tenho alfa, e o alfa faz vasoconstrição. Ok? Muito bem. Mas eu tenho também vasos do músculo esquelético. Vaso do músculo esquelético. Os vasos do músculo esquelético, eu tenho beta-2. Beta-2. O beta-2, gente, vocês vão ver que ele é sempre relaxante. Sempre. Tá? Beta-2 é sempre relaxante. Então, se eu tenho esse beta-2 no músculo esquelético,
eu vou ter o quê? Nos vasos do músculo esquelético. Eu vou ter lá vasodilatação. Foi por isso que eu falei, né? No susto, né? Eu tenho vasoconstricção, a pessoa fica pálida, coração de alfa, e no músculo eu vou ter vasodilatação para receber mais sangue. Ok? Muito bem. Músculo liso bronquiolar, os meus brônquios. Nos brônquios, gente, eu vou ter beta 2, e como eu disse, o beta 2 é sempre relaxante, então eu vou ter broncodilatação. Ok? Broncodilatação. Coração é beta 1. Coração, beta 1. O beta 1 vai fazer o quê? Vai aumentar a força e aumentar a frequência cardíaca. Ok? Força e frequência. Força eu também chamo de inotropismo e frequência eu chamo de cronotropismo. Se aumenta, é positivo. Então, beta 1 no coração aumenta a força e aumenta a frequência. Então, eu tenho efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Ok? Aparelho justaglomerular. Aparelho justaglomerular renal, né? Eu vou ter o receptor beta 1. Beta 1. O beta 1, gente, ele faz o quê? Ele estimula, aí, no aparelho justaglomerular, estimula a liberação de renina. Então, beta 1. Professor, não escutei. Quem é que libera a renina? O beta 1 no aparelho justaglomerular renal. O beta 1 libera renina. Ok? Renina. Gente, também existe o útero. O útero, ele tem um predomínio de beta 2, principalmente no útero gravídico. Quando se engravida, tá, você vai tendo uma sensibilização de receptor beta 2. E por que isso, né? O beta 2 ele é sempre relaxante. Então você tem esse aumento de beta 2 para você ter Professor, relaxamento uterino. Oi. desculpa atrapalhar. No músculo cardíaco, o beta 1 aumenta a força e frequência. E ele tem um efeito o quê? Força é chamado de inotropismo. Então eu falo que o beta 1 ele é um inotrópico positivo. Ah, tá. Ok? A frequência... Ah, tá. Oi? Continua. Não, e minha dúvida também era na próxima que você falou, o beta 1 vai liberar numa coisa do intestino. Era o que a palavra, que na hora eu não consegui anotar. Intestino? É, que o senhor falou alguma coisa assim. Não, eu não falei, não. Intestino, não. Eu falei o beta 1 no aparelho justaglomerular renal, no rim. Ah, tá. Eu escrevi errado, então. No rim. O beta 1 aí libera renina. Tudo bem, Jennifer? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Mais alguma, Jennifer? Não, pra mim tá tudo bem. Era só isso mesmo. Senão eu já ia confundir os nomes. Então, gente, o coração, né? No rim,
E agora, no útero, que eu disse, quando se engravida, né, você acaba tendo, né, maior proliferação, né, que a gente chama de sensibilização, de beta-2. Por quê? O beta-2 ele é relaxante. Então, ele vai relaxando a musculatura do útero e dando as contrações prematuras. Tá? Então, é beta-2. No útero, relaxamento. Ok? E depois, em nossas aulas, a gente vai falando outros, né, conforme vai aparecendo o uso de fármacos. Tá bom, gente? Então, gente, principalmente esses daí que eu disse, vocês precisam ter isso na ponta da língua, tá? Tem que saber. Ah, eu tenho que decorar? Vai ter. Vai ter que saber. Não tem outro jeito. Tá bom? Então, por isso que eu passei só alguns aí, tá? Os principais. E durante as nossas aulas, a gente vai incrementando, vai usando mais isso daí, e isso acaba também fixando. Beleza, gente? Tranquilo? Ok, então. Então, gente, eu paro por aqui hoje, tá? Na nossa próxima aula é prova, né? Na outra aula, então, a gente continua aí com essa parte adrenérgica. Ok? Beleza? Só peço um minutinho só de vocês. Professor, Diga. por favor, o senhor não tem uma imagem da tabela do Penildum para distribuir para nós, para facilitar? Nós não estamos tendo acesso à biblioteca e nem todos têm o Penildum, né? Tá, eu vou providenciar, tá? Eu não tenho, tá? Eu não tenho, porque eu sempre uso isso daí, tá? O livro como base, o livro como referência, tá? Então, eu, particularmente, eu não tenho. Então, eu vou ver se eu tiro alguma foto do meu livro para disponibilizar para vocês, tá? Ok, professor, muito obrigado, viu? Gente, só um minutinho, tá? Que negócio chato aqui, tem que registrar
tudo isso aqui. Com vocês online. Ok? Gente, eu não vou fazer a chamada, tá? Eu já registrei e já fiz aqui um print aqui do registro de vocês aqui. Espera só um pouquinho. Ninguém sai ainda, hein? Ninguém sai ainda, hein? Ninguém sai ainda. Ninguém sai ainda. Existe coisa mais chata que isso? Não existe.